Shalom de Yeshua, boa noite, a paz de Jesus, amados irmãos e irmãs, queridos irmãos, queridas irmãs. Hoje venho compartilhar com muito entusiasmo a leitura do livro de 1 Samuel. Eu vou falar os principais pontos, não do livro inteiro, mas até mais ou menos um pouco depois da metade, pois o livro de 1 Samuel é cheio de ensinamentos preciosos, de Torá. Amados irmãos e queridos, primeiramente Samuel, o filho de uma mulher estéril, nada diferente dos três patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. O livro de 1 Samuel coloca muito o tema de você ter piedade humana e como isso pode ser um dos piores pecados que existem. Quando você tem que ter uma atitude fria, uma atitude sem emoção, uma atitude racional, tem que cortar pessoas da sua vida, tem que cortar pecados da sua vida, tem que desagradar pessoas para agradar a Deus. Quando você tem que ter alguma atitude forte e a sua piedade, o seu amorzinho, seu falso amor humano te faz pecar gravemente contra Deus. Primeiramente, Eli, no seu amor humano, na sua piedade humana, ele deixa seus filhos pecarem gravemente contra Deus e não os destitui do sacerdócio. Mesmo depois de dar a palavra de Deus a Samuel, Eli, recebendo essa palavra forte que Deus deu a Samuel, dizendo que Eli nunca mais seria sacerdote, seus filhos morreriam e tudo mais, Eli continua com seus filhos como sacerdote. Ele não tem nenhuma atitude contra seus filhos, porque ele tinha uma piedade do pai. Às vezes aquele pai que vira o rosto para o pecado do seu filho. Aqueles pais que veem o filho pecando gravemente, fazendo coisas terríveis e ficam calados. Ou falam, repreendem, mas sem atitudes drásticas. Pai e mãe, não sejam assim, porque ele perdeu tudo e no final ele morre. A Arca da Aliança volta apenas depois para o povo de Israel, porque Deus faz voltar, mas muitos morrem. Então é gravíssimo esse pecado por causa desses filhos sacerdotes impuros, que eram homens de Belial, homens do mal. Logo depois, Samuel ele enfrenta o segundo problema. O povo começa a olhar as nações e o povo quer um rei sobre si. E o maior pecado é porque o povo, ele não quer Hashem como o rei deles. O povo quer um ser humano como o rei deles, como as nações. A palavra que mais magoa Deus é porque eles olharam para as nações e falam para Samuel: nós queremos ter um rei igual às nações. E esse é um pecado grave, irmãos, se chama assimilação. Toda vez que a igreja, toda vez que a Carral, toda vez que a sinagoga, toda vez que a congregação de Deus, judeus ou cristãos, toda vez que você, irmão, que diz seguir a Jesus, você tenta se assemelhar ao mundo, se assemelhar às pessoas do mundo e se esquece que você é separado por Deus, você é igreja, é separado por Deus, é congregação de Deus, carral. Então você esquece que Deus te separou para as boas obras, para a boa parte com Yeshua, com Jesus. Então, nesse momento você peca contra Deus gravemente. Deus, o Espírito dele não pode estar mais com você. O Espírito de Deus, a Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, se afasta de você, porque você se assemelhou ao mundo e o mundo não tem parte com Deus. Amém? Então, essa segunda lição do livro de Samuel, o grande pecado de escolher um rei, porque Deus tem o rei dele é o Messias, é Mashiach, Yeshua, Jesus, o rei dos reis. Deus tem o rei dele. O problema era que o povo queria ser igual às nações. Esse era o maior problema, não era o problema de ter um rei, porque Deus vai dar um rei no final, como ele deu para nós, Yeshua, Jesus. Amém? Então Deus escolhe esse rei. Primeiramente, ele vai escolher Saul. Saul, ele era um tzadik. Shaul era santo. Shaul, ele tinha um coração maravilhoso. E
o pecado que faz ele cair é justamente seu coração. Shaul, ele tinha piedade humana. Shaul, ele não conseguia ter, na hora que tinha que ter atitudes mais fortes, ele não conseguia ter atitudes mais fortes. Shaul, ele ficava com medo do povo, ele não queria desagradar o povo. E nós vemos vários pecados de Shaul. Primeiramente, como é interessante a forma que Shaul é escolhido. Shaul estava procurando jumentinhos para o seu pai. Nada diferente de Moisés, que estava procurando um cordeiro perdido do rebanho para trazer. Então, para Jetro. Então, Moshe e Shaul, muito parecidos, porque Shaul, eu estou falando do o rei Saul, que vem depois, vem Davi. O rei Saul, ele era um grande justo. Davi tinha admiração por ele. Não só porque Saul tinha uma aparência bela, ele era muito alto, era o mais alto do povo, todo o povo olhava e já chamava atenção. Ele tinha uma aparência de luz, de justiça, de ser uma pessoa grandiosa, tinha muito carisma. Não só isso, ele guardava os mandamentos de Deus, ele buscava guardar. O problema de Saul é o problema de muitos cristãos e até mesmo irmãos judeus messiânicos. Eles querem fazer o jeitinho para guardar a palavra de Deus. Deus fala, faça isso. E aí faz o jeitinho. Eu vou dar exemplo do que Saul fez. Saul, ele tinha que matar todos os amalequitas e tudo que os amalequitas tinham, porque foi assim que os amalequitas fizeram com Israel, e Deus estava dando troco, porque Deus sabia que dos amalequitas, se sobrevivesse um amalequita, Deus sabia que viria o maldito Ramã do livro de Esther, aquele que quase acabou com o povo de Israel. Então Deus, ele vê o futuro antes que aconteça. Deus sabe todo o jogo. Então Deus falou, faça isso. Por quê? Por que tinha que matar todos os amalequitas? Todos. Porque Deus já estava vendo que viria de Amaleque a destruição do seu povo. Então Deus estava protegendo o seu povo Israel, como um pai protege seu filho. Mas Saul, ele buscou um jeitinho de burlar a lei de Deus. Como muito cristão às vezes fala, Deus falou para fazer tal coisa, mas eu vou só orar, então eu posso fazer tal coisa. Se eu consagrar, eu posso comer tal coisa. Eu posso comer sangue de porco, um torresmo, é só consagrar, é só falar para Deus que está abençoado e eu posso comer o sangue. Não importa que Deus disse para Noé que não podia comer sangue, não importa que Deus disse no livro de Atos 15 que não pode comer sangue, não importa, eu vou comer o torresminho. Vou comer o chouriço, vou comer uma coisa, vou comer tudo isso. Deus diz que não pode comer tal coisa, não importa, não importa. Eu vou orar, vou consagrar e virou uma coisa santa. Aquilo que Deus disse que é maldito, eu santifiquei, porque eu sou maior que Deus. É assim que Deus está vendo você, irmão. Quando você lê, ouve a palavra de Deus e faz diferente. E foi isso que foi Saul. Saul, ele foi se colocando na frente de Deus. Uma parte era o próprio orgulho dele, porque nós vemos que Saul, o pecado dele é o orgulho. Ele ficou orgulhoso da sua posição de rei. Ele não queria que ninguém tomasse a posição de rei. E ele queria que o filho dele tomasse somente o filho dele. Mas esse orgulho cega ele. E o segundo pecado de Saul foi a piedade humana. Saul teve uma piedade, um amor, uma dó do povo e fez o povo. O povo queria fazer um sacrifício para Deus, o povo ingênuo queria fazer, porque se você for ouvir a voz do povo não é a voz de Deus, irmão. Isso aqui é uma coisa que é uma falácia. A voz do povo é a voz do diabo. Por quê? Se você pegar a maioria, o mundo jaz no maligno. E se o mundo jaz no maligno, quando você pega multidões de pessoas que tem pessoas do mundo junto, não importa onde esteja, porque o ser humano tem iniquidade, tem Yetzirará, tem inclinação para o mal, o ser humano é mal. Se você pega uma multidão de pessoas falando uma coisa, olha, eu vou te falar, é raríssimo quando as pessoas estão falando bem. É raríssimo. Se você vê uma muvuca de pessoas juntas, pode ter certeza que tem alguma coisa ruim acontecendo. Porque as pessoas, elas se ajuntam raramente para fazer o bem, é muito raro. E Saul, o rei Saul, ele ouviu o povo, porque o povo falou, não importa o que Deus disse, vamos pegar, se é para sacrificar a Deus,
o Deus vai aceitar. Então eles pegaram tudo que eles acharam que era bom e de valor e eles começaram a pensar: é um desperdício matar esse gado, é um desperdício quebrar esse ouro, essas coisas. Vamos consagrar a Deus, vamos dar a Deus, vamos queimar de sacrifício a Deus, porque a gente come uma parte do sacrifício, entendeu, povo inteligente? Parece muito cristão e muito judeu messiânico isso daí, que quer ser mais inteligente que Deus. Eles queriam fazer um churrasquinho com os sacrifícios, com aquelas multidões de ovelhas e de gado maravilhosos que tinha os amalequitas. Mas Deus falou que não era para fazer, e Saul, como rei, tinha que fazer a lei de Deus ser cumprida, independente do que o povo achava, mas ele teve medo do povo. E aí, o próprio profeta Samuel agora vai ter a piedade. A piedade de Saul foi a mesma piedade de Eli, a piedade humana, foi a mesma piedade humana tola, tosca, que muitas vezes eu já tive, e com certeza você já teve, uma piedade que te faz se, se dar mal, vou falar dessa forma, do popular, do dialeto popular, você vai se dar mal, por quê? Porque você vai ter piedade humana. E depois, aquela cobra que você não pisou, aquela situação, aquela pessoa que você não quis cortar da sua vida, que você teve um perdão, porque perdoar, irmão, vou te ensinar uma coisa, tem dois níveis de perdão. Primeiro nível de perdão, você vai ajudar a pessoa, vai orar por ela, vai abençoar ela, e você não vai ter nenhum mal dela. Se você tiver a oportunidade de fazer mal para uma pessoa que te fez mal, uma pessoa que é seu inimigo, você vai fazer bem a ela. Esse é o perdão. Você não vai guardar um rancor dele, mas você não precisa. O segundo nível de perdão é quando ele se arrepende de verdade, você testa esse arrependimento. Faz como o José do Egito fez com seus irmãos. Você testa o arrependimento. E aí quando você testa e ele é aprovado depois de 1 ano, depois de 5 meses, depende do pecado que a pessoa fez contra você, aí sim, com sabedoria, com astúcia como a da serpente, como a humildade e pureza das pombas, como Jesus disse: seja astuto como a serpente, prudente como prudente como a serpente e puro, humilde como a pomba. Aí você traz para o seu convívio, irmão. Só aí. É o segundo nível do perdão, mas o primeiro nível, que é o que você tem que fazer sempre, é esse, é querer o bem da pessoa, mas você não precisa estar com a pessoa do seu lado. Não deixe cobras e escorpiões perto de você. Conhece a fábula do sapo? O sapo, ele quis ajudar o escorpião a passar o rio, porque o escorpião estava se afogando e ia morrer. O sapo foi ajudar o escorpião. Quando o escorpião ele pegou e foi para passar o rio, o escorpião picou e morreu o sapo e o escorpião, porque o instinto maligno do escorpião não deixava ele fazer o bem, porque o que ele tinha era maldade. E esse é o perdão de muito cristão, aquele perdão tolo, aquele perdão que não vê a maldade da pessoa, se cega para a maldade. Eu já tive esse perdão. Por quê? Porque eu aprendi hoje como é que Deus ele age. E o rei Saul teve esse perdão, e o Samuel teve esse perdão de Saul. Saul já estava desaprovado perante Deus. Deus já tinha visto que Saul estava com o coração que criava demônios. Ele estava com o coração conturbado. O orgulho tinha feito isso com ele. Por isso que Samuel, inclusive cheio do Espírito de Deus, fala que Saul fala para Saul: Saul, para Deus é muito mais importante você guardar a lei dele, guardar o que Deus fala, do que você sacrificar, do que você orar, jejuar, do que você fazer campanha. É muito mais importante você cumprir o que Deus fala para fazer, porque a rebeldia, que é você não querer cumprir sabendo que é para cumprir, e é pior que a feitiçaria. E ele fala, e o orgulho, aí é o pecado de Saul, ele é pior do que a idolatria. Então aí ele coloca a idolatria e a feitiçaria em Saul, porque o rebelde é um feiticeiro e o orgulhoso é um idólatra de si mesmo. Que maravilhosa essa palavra de Samuel. Mas aí, irmãos, vem o mais, vem a coisa mais linda. A piedade humana de Samuel faz que ele morre, e uma parte dele decreta a morte espiritualmente. Pode ser, irmão, isso aqui eu estou profetizando na leitura da Bíblia, eu posso estar errado. Eu posso estar errado, mas eu estou falando uma coisa na Bíblia, um sode, um mistério que está lá. Uma coisa que pouco cristão sabe, mas todo judeu usa um talite.
Todo judeu usa um manto, é traduzido como um manto. Jesus usava um manto, porque Jesus era judeu, é incrível. Jesus se chamava Yeshua. Uma vez eu vi um vídeo de um árabe, recentemente, que estava zombando de uma cristã, porque a cristã não sabia qual era o nome original de Jesus, que é Yeshua. Ela achava que era Jesus. E Jesus, irmãos, eu vou falar. Jesus, irmãos, para que vocês não se esqueçam. Jesus tem a letra J. A letra J, ela foi inventada na Idade Média. Então, fala Jeová, Jesus, não existe, são nomes novos. São tentativas de tradução pós-Idade Média, pós o ano 1000 e pouco. Entendem? Agora, Jesus viveu 2000 anos atrás. 1000 anos depois é que ele recebeu esse nome de Jesus. Demorou 1000 anos para ele receber o nome de Jesus. Olha quanto tempo. Olha que beleza, hein? Então, o conhecimento agregado ao nome Jesus é um conhecimento posterior a Jesus. Amém? Inclusive, muitas das interpretações da Bíblia que vêm desse conhecimento. Então, o nome original de Jesus é Yeshua. Esse árabe estava perguntando, e quando esse árabe fala para a cristã, Yeshua, a cristã fala, mas isso é um nome de judeu. E aí, ele fala, o árabe, mas Jesus era judeu. E aí a cristã fica brava com o árabe, falando que absurdo, entendeu? E aí eu pergunto, por que que muitas vezes o cristianismo ele tem essa abominação, chama de judaizante? Se o próprio Messias do cristianismo é um judeu, inclusive Deus, né? Porque ele é a imagem de Deus. Então ele é a representação de Deus. O cristão não consegue entender e diferenciar mais. Enfim, a imagem do Deus invisível. Então, você sabia que você pode fazer de Deus o seu ídolo? Como? Como, Ron Lead? Como? Se você ficar adorando um Deus que você inventa e não o Deus da Bíblia. Você tem que buscar o Deus na Bíblia. Se você ficar buscando a sua mente, o Deus, e criar um Deus, uma imagem de Deus, você vai criar um Deus que você vai achar que está tudo bem, mas não está tudo bem. Ou você vai achar que está tudo mal e está tudo bem. Entendeu? Como é que você vai saber se você está dentro ou está fora da expectativa que Deus tem de você? Pela Bíblia. Então não seja um idólatra de criar um Deus fora da Bíblia. Leia a Bíblia, busque na Bíblia. Você tem uma Bíblia. E se você não tem uma Bíblia, me perdoa. Mas se todo mundo tem dinheiro ou consegue em algum lugar ganhar uma Bíblia, nem que seja uma daquelas Bíblias gratuitas que você pega em qualquer lugar, aquelas Bíblias que só tem o Novo Testamento. Mas todo mundo tem uma Bíblia, irmão. Se você não lê a Bíblia, ou se você nem tem uma Bíblia, alguma coisa está muito errada. E você ainda acha que você é cristão? E você ainda acha que você é servo de Deus? Ou você ainda acha que você agrada a Deus? Você está pior do que Saul. Saul estava achando que estava agradando a Deus, estava achando que estava abalando, estava achando que estava maravilhoso, mas na piedade humana dele, ele transgrediu a Torá, transgrediu a lei de Deus, e ele, para agradar o povo, fez todos aqueles bichos ficarem vivos, inclusive o rei ficar vivo. E o que acontece? Acontece que o rei Saul foi, perdeu tudo. E aí Samuel tem piedade de Saul. Aí essa parte que eu queria falar. Todo judeu tem um talit, todo judeu tem um manto. Todo judeu tem nas quatro pontas desse talit, desse manto, tzitzit, que são franjas. É uma coisa que se você pesquisar na internet, tzitzit, é T-S-I-T-S-I-T, T-S-I-T-S-I-T, tá bom? T-S-I-T-S-I-T ou T-Z-I-T-Z-I-T. É porque é uma transliteração, mas tzitzit, tá bom? Vai aparecer de qualquer forma. Esse tzitzit, ele simboliza que há um só Deus e há uma só lei de Deus. E todo judeu tem que saber isso de cor, tem que ter isso para estar olhando e para que as pessoas olhem para ele e vejam. E nós somos um tzitzit vivo. As pessoas, quando chegam perto de você, têm que sentir a presença de Deus, têm que sentir que tem um Deus e elas têm que respeitar esse Deus. Você tem que ter esse respeito. As pessoas têm que admirar a luz de Deus em você. Tem que trazer paz e também tem que trazer autoridade. Então,
As pessoas, eu vou dar um exemplo da minha vida. Eu na minha casa, com meus irmãos, com minha esposa, com minha sogra, com minha mãe, com o pessoal todo, quando eu tô lá presente, o nível de cumprimento de palavra de Deus, de Torá, de mandamento, o nível de a pessoa ela pensar em não falar alguma coisa errada, alguma coisa, aumenta. Não é porque eu sou um cri-cri, não é porque eu sou uma pessoa pesada, não. É porque eles veem quanto eu amo a Deus e quanto eu me esforço a Deus. E eu acabo inspirando com o tempo isso neles. E eles sabem que eu busco a Deus e Deus tem me chamado e tem me confirmado como um homem que busca Ele. E as pessoas que têm temor a Deus vão olhar para você e vão lembrar de Deus e da lei dele. E elas não vão pecar. Olha que maravilha. É isso que Yeshua falou para nós sermos luz no mundo. Nós temos que ter um tzitzit, temos que ser uma luz, alguém que quando chega, ilumina. A pessoa que estava lá em trevas, ela vai se lembrar de Deus. Vai se lembrar da palavra de Deus da Bíblia, vai se lembrar de ler a Bíblia. E qual que é o problema? Esse tzitzit simboliza a vida do judeu. O judeu tem 4 tzitzit, um em cada ponta do seu talit e da sua roupa. O que acontece? Samuel tem piedade de Saul. Samuel já tinha virado a costa. Samuel já tinha ido, mas ele espera e ele vai até Saul, porque ele teve piedade de Saul. Essa piedade humana de Samuel acaba custando a vida dele. Em que sentido, irmão Luigi? Que a vida dele se encurtou. Ele poderia ter vivido mais. Ele poderia ter tido mais, mas ele acabou perdendo o seu tzitzit. Samuel vai fazer o quê? Quando Saul se vira, ele vai tentar segurar Saul pelo tzitzit. E ele vai arrancar o tzitzit dele. Por quê? Pela piedade humana tola que Samuel teve de Saul. Porque o próprio Deus vai falar inquirindo. Por que você ainda está com piedade de Saul? Eu já rejeitei ele como rei. Para de clamar pedindo para eu mudar de ideia. Eu não vou mudar, eu sou Deus. Então, é incrível isso. E Saul ainda estava apegado, porque Samuel, o profeta, ainda estava apegado a Saul, porque Samuel gostava de Saul, ele via em Saul, ele conseguia ver fora de Saul. A casca de Saul era luz. Ele era uma pessoa dócil, no sentido que ele era uma pessoa amável, uma pessoa que se preocupava com o povo, se preocupava com as pessoas. Ele era um homem justo. A sabedoria judaica fala que ele era muito mais justo, inclusive, que Davi em muitas coisas. Qual que é o problema? O coração dele, a motivação dele não era tão santa quanto Davi. E Samuel, ele buscava a todo momento uma forma de burlar algumas coisinhas, como posso te falar, algum detalhe da lei de Deus. Deus falava para Samuel, Samuel, espera, porque você não é o profeta, você não é o sacerdote. Você tem que esperar para sacrificar para Deus. Você espera para sacrificar para Deus. É Samuel que vai sacrificar para Deus, Shaul. Rei Saul, você não vai sacrificar para Deus, é o Samuel, tá? E aí, perdão se eu confundi o nome, tá bom, irmãos? Mas eu tô falando do rei Saul. O rei Saul, ele não esperou Samuel. Ele foi lá e sacrificou como se ele fosse sacerdote, mas ele era só rei. Ele não era rei sacerdote. Porque não tinha esse chamado nele, entende? E aí acontece, ele peca. É um pecado grave, irmãos, isso? Porque Deus olhou o coração de Saul e viu que esse pecado tinha motivação. Esse pecado tinha uma motivação ambiciosa, orgulhosa. E aí Deus colocou peso no pecado dele, ficou um pecado grave. Mas não é um pecado tão grave quanto o pecado do assassinato, junto ao pecado do adultério, que é o que Davi faz. Davi faz um pecado muito mais grave. Mas Davi tinha um coração que se arrependia na hora. Davi realmente se arrependia, não era só de falar. Amém? Porque ele deixava de pecar na santidade dele. Então, porque Saul puxa e arranca o tzitzit da franja da veste de Samuel, você vai ver que Davi também vai arrancar a franja da veste de Saul na caverna. E aí você percebe por que que Saul ficou tão triste, tão desolado quando Davi mostrou isso. E aí o orgulho e más conselheiros fazem que Saul perde isso. Saul ele desconsidera isso. Pessoas do inferno
que às vezes vão falando coisas no seu ouvido e você, por não ter prudência, não percebe que é a pessoa é do inferno. Você acha que é uma pessoa boa, mas a pessoa te deu um conselho que vai contra a Bíblia, um conselho que vai contra a palavra de Deus, vai contra a verdade, vai contra, inclusive, os fatos que se convergem à Bíblia, ao povo de Deus, amar Israel, amar a Deus, amar o próximo. E o que acontece? Essas pessoas ruins fazem que Saul vira o coração, mas Saul, quando ele estava naquela caverna, Davi pegou e cortou a orla, o tzitzit da veste dele, igual Saul cortou a orla de Samuel quando ele puxou com força. E aí é a hora que Deus completamente rejeita Saul. Mas também é a hora que a gente sabe que todo judeu, quando ele morre, eles pegam o talite do judeu e cortam o tzitzit. Isso é uma forma de dizer espiritualmente que a pessoa não precisa mais cumprir Torá, cumprir lei de Deus, porque ela está morta. E os mortos descansam, né? Então você não tem como você cumprir mais mandamento de Deus. Então eles cortam uma das ordens do tzitzit. Foi isso que aconteceu com Samuel, mas ele continuou vivo, e amém. Mas foi um sinal de Deus, uma coisa profética. E foi isso que aconteceu com Saul, pela mão de Davi. Então, o que você faz, você colhe. Da mesma forma que ele arrancou do santo profeta Samuel, de abençoada memória, a orla, o tzitzit, a arrancada dele foi para o Davi, a orla. E nessa hora, Saul decretou a sua morte. Foi essa hora que Saul, quando Davi arranca essa orla, é que Saul, ele já está caminhando para morrer e ele acaba morrendo. Mas, relembrando algumas das coisas interessantes que aconteceram com Saul, é Jonatas, o filho dele, um grande sadico, um grande justo. Jonatas tem uma cena que é digna de um filme, para fazer um filme, porque é muito maravilhoso. Jonatas está indo para a guerra junto com o homem que ajuda ele a carregar as espadas contra os filisteus. E Jonatas ele sai sozinho, só ele e esse homem que ajudava ele a carregar as armas. E eles vão em direção a um exército de filisteus. E ele tem que subir um penhasco, tem que subir uma montanha para subir até eles, para lutar. E aí o que acontece? Ele faz um pedido a Deus, ele fala para Deus e fala para o seu ajudante. Deus, se Deus tem dado esses homens filisteus na minha mão, na nossa mão, na mão de Israel, então os filisteus vão chamar a gente para ir lá. Se não, que eles não chamem eu para ir lá. Então ele faz um teste com Deus, ele faz uma palavra de Deus, mas ele estava cheio do Espírito Santo. Não faça isso se você não estiver cheio de verdade do Espírito Santo, não é cheio de emoção. É cheio da unção de Deus, da santidade. Se você não se santifica, você nunca vai estar cheio do Espírito Santo, vai estar cheio de emoção. Pode estar cheio, vendo um louvor, de alguma outra coisa, mas cheio do Espírito Santo mesmo, todinho, não está. Na misericórdia de Deus, até alguma situação você pode estar cheio, porque Deus tem misericórdia sim. Mas você tem que ter algum nível de santificação, porque Deus não está onde é profano. Então Jonas estava na santidade, ele estava cheio, ele estava no jejum, ele estava cheio do Espírito Santo. E aí ele vai lá e os filisteus chamam ele para subir, ele sobe a montanha e ele derrota 20 homens filisteus e o seu ajudante também derrota outros e eles começa a tremer o chão. Deus manda um terremoto e esse terremoto, os filisteus começam a morrer de medo e aí eles são derrotados. E Jonas começa com isso. Então são cenas incríveis, cenas agora falando do rei Saul, o rei Saul profetizando com 3 profetas, ele junto, o Samuel enviando, parece quando Samuel vai escolher Saul, é muito maravilhoso porque Saul era humilde. Saul ele não queria ser rei, ele até se esconde no bagageiro, se esconde no meio das bagagens, para não ser aceito como rei, porque ele tinha medo, ele era humilde. Mas o coração dele, depois que ele recebe o reinado, muda, ele fica orgulhoso. Então, a última mensagem que eu vou deixar para vocês: não tenham piedade humana, como ele teve. Não tenham, por causa da situação das vidas. Tudo que acontece você tem que falar: olha, isso que aconteceu na minha vida, nessa fase da minha vida, na outra fase da minha vida, isso que aconteceu veio por causa de Deus, eu não tenho mérito nenhum. Que Deus seja bendito no nome de Yeshua e obrigado Deus por me capacitar tanto, em nome de Yeshua. Então você reconhece que você está capacitado e reconhece Deus que fez tudo. E você não vai ser orgulhoso, porque quando você esquecer que é Deus que dá tudo,
Você se torna orgulhoso. E Saul, que era um homem justo, muito mais justo que eu e você, muito melhor que eu e você, de um coração muito melhor que o meu e o seu, Saul corrompeu seu coração. Seu coração era segundo Deus, mas seu coração deixou de ser segundo o coração de Deus por causa do orgulho. Porque quando ele virou rei, tudo mudou. Enquanto ele estava profetizando, enquanto ele estava cheio da unção, enquanto ele estava recebendo, ajudando os pequeninos, o pai, a família, ele era um. Mas depois que ele vira rei, ele vira outro. E o trono toma a cabeça dele. A coroa na cabeça dele faz ele parar de olhar para ele como um mero ser humano. E ele se olha como um profeta, como um Deus, como alguma coisa que ele não era. E aí está o pecado dele. E que vocês possam ter essa mensagem, irmãos, no seu coração. Shalom de Yeshua.